Senhoras, senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e que nos mantenha sob a sua paz. Era uma tarde quente no Império Romano. E duas amigas conversavam abertamente na ampla varanda da casa palaciana em que estavam. A dona da casa, a anfitriã, dirigiu-se à sua hóspede para conversar a respeito das ocorrências vigentes no Império, naqueles dias difíceis pelos quais estavam passando. Miriam, disse a dona da casa à sua hóspede, por acaso tu tens tomado notícia a respeito das últimas ocorrências do nosso império? Não, senhora, respondeu-lhe a amiga. Miriam, acaso tu não tens sabido de que os deuses estão enfurecidos com Roma, desde que a praga maldita dos seguidores do crucificado se abateu sobre nós? Não sabia, senhora. Miriam, esses cristãos, desde que chegaram em Roma, têm provocado a ira dos nossos deuses. E por causa disso, diversas enfermidades, tormentos variados têm tomado conta de Roma. Dizem, Miriam, que essa é a pior espécie de gente que já esteve por aqui e que nos seus conciliábulos, nas suas reuniões de bruxaria nas altas noites, chegam a trucidar crianças e devorá-las. Senhora, disse a amiga hóspede, deve haver exageros, porque, pelo que sei, os cristãos formam o grupo social mais cordato de todo o império. Os cristãos são pacíficos, são pessoas da paz, que não buscam outra coisa senão amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a eles próprios. Miriam, tu os defendes como se fosses uma cristã. Acaso tu os conheces? Sim, senhora. Miriam, desde quando tu te hospedas em minha casa? Jamais fiquei sabendo de tuas relações com esses cristãos, com esses seguidores do crucificado. Quer dizer que tu conheceste ao seu líder? Conheceste a esse Jesus? Sim, senhora. Miriam, mas quando tu o conheceste, tu já eras... Sim, senhora. Eu já era paralítica. Miriam, e esse Jesus ao qual tu defendes não te curou da paralisia? Não, senhora. Miriam, eu não entendo como é que tu o admiras se ele não te conseguiu curar. Senhora, acaso desejas que eu te conte como é que conhecia Jesus? Sim, Miriam, gostaria. Lavínia, então vou contar-te.
Eu era muito jovem, adolescente, cantora, musicista, entoava minha voz como uma cotovia. Eu cantava com tamanha mestria que os pássaros silenciavam, os ventos paravam de soprar para ouvirem minha voz. Eu dedilhava a minha cítara com tamanha formosura que os deuses do Olimpo se detinham para ouvir-me. Preparava-me para o torneio de música e canto de Cesareia de Felipe. E enquanto me preparava, gorjeando a cada manhã, preparando minha voz, meus meneios vocais, minha música, minha cítara, o tempo se passava demoradamente e eu desfrutava da minha juventude em abril. Até o dia, Lavínia, em que o dia amanheceu, abri os olhos e quando intentei levantar-me da cama, não pude fazê-lo. Não senti as minhas pernas. Percebia que alguma coisa muito estranha se passava comigo. Chamei os meus pais, vieram meus irmãos e puderam constatar que eu não me podia levantar. Os médicos foram chamados um após outro e ao longo dos dias que se passaram, cada médico dava o mesmo diagnóstico. Eu estava totalmente paralítica das pernas, sem possibilidades de alcançar a cura. E eu mergulhei num tormento interno sem dimensão. A minha família desesperou-se e no silêncio da minha agonia, eu planejei destruir a própria vida. E confidenciei-o a uma amiga que me disse para que não fizesse. Que ninguém tem direito de dispor de sua vida, mas que eu aguardasse, porque pelas regiões de Tiberíades havia um homem que periodicamente curava pessoas, levantava cadáveres, devolvia movimentos aos paralíticos, voz aos mudos, audição aos surdos e visão aos cegos. Dizia-se desse homem de Nazaré verdadeiras maravilhas. E se ele era capaz de fazer tantas coisas importantes, como não me poderia devolver os movimentos das pernas? Enchi-me de esperança, Lavínia. Minha alma vibrou de contentamento. Pedi aos meus familiares que me levassem até ele. E numa tarde de um sábado, vi-me numa casa singela, às margens do lago de Genezaré, numa pequena cidade, na cidade de Cafarnaum. Ali era a casa de Simão Pedro, do mais velho dos discípulos dele. O velho pescador Simão Pedro abria sua casa singela para uma verdadeira multidão de pessoas. Quando cheguei à porta levada num triclínio pelos meus irmãos, não havia espaço internamente para quem quer que fosse. Retiraram-me do triclínio nos braços, e alguém que se achava do lado de dentro da sala, sentado num banco tosco, cedeu-me o lugar. Fui acondicionada ali, e na medida em que uns entravam e outros saíam, eu pude ver ao fundo da sala, ladeado por duas tochas que ardiam e fumegavam, aquele homem singular, como jamais eu houvera visto igual. Da distância em que eu me encontrava, podia percebê-lo perfeitamente.
o corpo longilíneo, magro, o rosto ovalado, resguardado por uma rala barba, que tinha quase os mesmos tons dos cabelos caídos nos ombros, repartidos ao meio, como os nazarenos. Seus olhos, Lavínia, brilhavam como se fossem duas estrelas engastadas na nuvem branca do seu semblante. Olhei-o de cima a baixo, as vestes de linho, os pés calçados por sandálias de couro cru, como usavam os pescadores de então, na Galileia. As pessoas chegavam até ele e saíam abençoadas pelo seu amor. Eu fechei os olhos, imaginando a minha cura. Criaturas que saíam perfeitas depois de haverem chegado paralíticas. Cegos que tinham devolvido a visão. E tantos outros infelizes que saíam dali saltitantes de ventura depois do contato com ele. Eu fechei os olhos e imaginei-me no torneio de Cesareia. Sim, ainda daria tempo de treinar. E quando abri os olhos, abri-os, porque escutei uma voz, mansa como o sussurro da brisa, e forte como o trovão, de alguém que falava diante de mim. Era ele, saíra de onde se achara, e viera até mim, e tocando-me num dos ombros, chamou-me, despertando-me do meu letargo, da minha viagem mental. Miriam, oh Miriam. E eu abri os olhos, assustei-me, emocionei-me com aquele homem diante de mim. E ele continuou: Miriam, a que vens? Que desejas, Miriam? Eu pensei na minha juventude, na floração dos anos, no torneio, na vitória para a minha cidade, nos troféus, e lhe respondi sem raciocinar: minhas pernas, Senhor, dá-mas de volta, devolve minhas pernas, meus movimentos, e eu serei agradecida para todo sempre. Eu serei a pessoa mais feliz do mundo. Dá-me as pernas, Senhor. Depois de enunciar o meu desejo, percebi a tristeza estampada no seu olhar. E ele olhou através da janela aberta atrás de mim, como quem confabulasse com os céus distantes, que aquela hora, no fim da tarde, já mostravam as primeiras estrelas que brilhavam ao longe. E voltando-se a mim, respondeu-me: Miriam, oh Miriam, as pernas não te serão tão importantes. Eu te darei algo muito melhor. Eu te darei algo melhor. E saiu de perto de mim. E continuou a atender as pessoas. E eu fiquei a meditar o que é que ele poderia dar-me que fosse mais importante que as minhas pernas. Fiquei envolvida naquelas reflexões. O tempo passou-se sem que eu me desse conta. E quando despertei, a sala estava vazia. Ali estava tão somente o dono da casa, Simão Pedro, que me dissera que o mestre já se fora, depois de haver atendido a todas as pessoas. E eu tive um misto de surpresa e de revolta. Como? Como já se foi? Ele prometeu-me algo melhor que as minhas pernas. E porque estava magoada, os pensamentos mais sombrios passaram por minha cabeça. Sim, com certeza ele é um impostor.
e imaginou que pudesse me enganar como engana essas outras pessoas. Mas a mim ele não enganará. Eu sei que ele é um impostor. E em lágrimas, fui retirada dali pelos meus familiares, levada de volta a casa, portadora da mesma paralisia, do mesmo desencanto com a vida e a mesma frustração por não poder participar dos torneios de música e canto de Cesareia de Felipe. Amargurada, silenciei minha voz, disposta a nunca mais cantar. Mandei guardar minha cítara, decidida a nunca mais tocar. E os dias se passaram pesados, até que alguém me veio dizer que ele fora crucificado e que voltara do túmulo 3 dias depois da crucificação e que vivia entre os seus. A esperança reacendeu-se em minha vida, Lavínia, porque eu imaginei que ele estivesse voltado para cumprir a palavra empenhada comigo. Certamente ele viera da morte para dar-me o que era mais importante que as minhas pernas. Mas os dias se passaram rapidamente e alguém me afirmou que depois de haver pregado a uma comunidade que se aglomerava ao pé de uma montanha galileia, voltara para a imensidade. E novamente eu mergulhei em tristeza. Envelheci precocemente. Os primeiros fios brancos bordaram minha cabeleira. Eu senti uma angústia profunda na alma. Os anos se dobraram. E eu comecei, sem saber porquê, a pensar nele. Aquela figura voltava sempre à minha retina, à minha visão interior. Passei a sentir uma saudade de Jesus. Pedi aos meus familiares que me levassem até ao lago de Tiberíades, onde eu sabia que em todas as tardes de sábados, Simão Pedro atendia a multidão de criaturas pobres, em nome do seu mestre crucificado e redivivo. Encantada com aquele desejo, pedi que me tirassem a cítara há tanto tempo aposentada e levei-a comigo no triclínio. E os meus irmãos levaram-me às areias amarelas de Genezaré. Retiraram-me do triclínio, colocaram-me assentada na areia. E Simão Pedro reconheceu-me, veio até mim, saudou-me como irmão. As mulheres que estavam sendo atendidas agraciaram-me com sua ternura e com sua atenção. As crianças, em grande número, correram e me abraçaram, cofiando com seus dedos de areia os meus cabelos. Eu me senti envolvida por tanta ternura no meu próprio lar, que tomei da cítara e comecei a entoar uma canção que falava de Júpiter, o pai dos deuses, mas que eu cantava em homenagem a Jesus, de quem sentia tanta saudade. Simão Pedro emocionou-se, as mulheres se emocionaram, e ele pediu-me para que voltasse outras vezes, para dar aquela alegria às pessoas tão pobres do povo. Voltei, Senhora, várias vezes aos sábados, cantei, conversei com aquelas pessoas, abracei aquelas crianças e comecei a sentir-me útil. O que eu fazia era a complementação do trabalho de Simão Pedro. Eu dava alegria às pessoas, ele dava bolsas, dinheiro, roupas, comida, e eu lhes dava a alma. Como era importante vê-las felizes. E comecei a entender a promessa de Jesus. Sim,
porque eu conhecia na minha vida tantas pessoas que tinham as pernas sãs e não tinham coragem de ir ao encontro de ninguém para ajudar. Eram paralíticas morais, embora tivessem as pernas perfeitas. Eu conhecia tanta gente de braços e mãos perfeitos, que eram incapazes de um abraço, incapazes de apertar outra mão, ou de fazer uma doação de ternura a quem quer que fosse. Mas eu podia fazer essas coisas. Embora a paralisia das pernas, eu via tanta gente que falava bem, mas era muda quando se tratava de dizer uma palavra de conforto a quem quer que seja. Então, eu descobri o que é que Jesus me estava dando, que era mais importante que as minhas pernas, o dom de ser útil, a capacidade de servir, e a partir dali, eu passei a amar a Jesus, Lavínia. E é por causa disso que eu não posso concordar que sejam os cristãos essa coisa terrível de que se fala pelo império. Entendes-me, senhora? A anfitriã olhou para sua hóspede emocionada. E depois de ouvir a sua narrativa, afirmou-lhe: Miriam, embora eu não compartilhe da tua crença, eu te saúdo. Ave Miriam. Naquela hora, o relógio de sol no pátio da mansão anunciava as 3 horas da tarde em Roma. E naquele exato momento, um magote de cristãos estava sendo atirado às feras por amar a Jesus, diante do preconceito dos romanos. A história da verdadeira cura que nos é trazida pela mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, numa das mais belas páginas do Espírito Amélia Rodrigues, deixa-nos refletir a respeito dessas bênçãos sem tamanho, que nós estamos usufruindo através do conhecimento da doutrina dos Espíritos, que logo mais completará na Terra 150 anos do seu aparecimento codificado entre nós. É para que nós reflitamos a respeito de todas essas maravilhas que diariamente nós vamos recolhendo das mãos de Jesus Cristo, através dos ensinamentos do Consolador, porque raramente alguém procura uma instituição espírita para servir, para trabalhar no bem, para dedicar-se ao bem. A maior parte das pessoas procura a instituição espírita, como Miriam procurou a Jesus para resolver problemas, para verem sarados os seus problemas de saúde, para resolver dificuldades econômicas, para encontrarem conforto diante da morte, da desencarnação, da doença incurável ou da doença muito grave. Por isso, muita gente se afasta dos centros espíritas, imaginando que não encontraram aquilo que foram buscar. Já aprendemos com o pobrezinho de Assis, que é dando que nós recebemos. É através do nosso espírito de doação que entramos na sintonia das bênçãos que rolam dos céus na direção da terra e nos alcançam no caminho do serviço. Mas na maioria das vezes, mesmo diante do sofrimento, nós somos pessoas egoístas. Não imaginamos o que poderemos ter realizado para sofrer o que estamos sofrendo.
Admitimos que Deus não está atendendo a nossa solicitação. Quando foi Jesus Cristo que nos ensinou que a cada um é dado conforme suas obras. Não significa que tenhamos que nos acomodar aos sofrimentos e sofrer calados. Poderemos buscar a medicina da terra, o socorro da psicologia humana, da psicanálise, o socorro da crença, da fé, o apoio da mediunidade socorrista, mas com a certeza indobrável de que Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Muitas vezes, enquanto estamos procurando a saúde do corpo, a saúde para o lado de fora, continuamos doentes do lado de dentro. E por causa dessa doença do lado de dentro, não conseguimos ajustar a saúde do lado de fora. Porque a doença que se instala no corpo não é senão o reflexo da doença que nos tinge a alma com cores escuras. O corpo físico é a estação terminal das energias que brotam do nosso íntimo para fora. A última camada que essas energias encontram é o corpo físico. Mas as nossas doenças, elas nascem no íntimo e vão viajando para fora. E é por isso que elas costumeiramente se instalam no corpo físico, que é a última instância, é a última capa, é a última casca. E nós só passamos a registrar essa mazela, essa enfermidade, quando ela chega do lado de fora. Enquanto ela está por dentro, nós somos tidos por pessoas normais. Quantas são as criaturas invejosas? São doentes. Mas a nossa medicina humana não cogita que isso seja uma doença. Quantas são as pessoas egoístas, agressivas, violentas, maledicentes? Quantas são as almas atormentadas por dentro, pelo mau olho, pela má língua, pelo mau ouvido, mas que no mundo elas são tidas por normais. Viu como fulano é esperto? Viu como fulano é viva? Viu como ela pensa rápido? Sempre para driblar os outros. Essa é a doença que gradativamente se instala na camada. As pessoas que são irritadiças, se irritam, se enraivecem por qualquer coisa. Porque a comida tinha um pouco mais de sal ou porque não tinha sal. Porque o botão da roupa caiu na hora que foram abotoá-la. Porque o ônibus atrasou 1 minuto a mais. Porque a pessoa esperada não chegou na hora aprazada. Porque qualquer motivo é motivo para as pessoas irritadas se irritarem mais. Ela é doente. Mas para o mundo, ela é simplesmente uma pessoa intolerante e impaciente. Mas elas são doentes. Porque a irritação gradativa, todas essas mazelas pouco a pouco vividas por nós, elas vão queimando as nossas energias vitais. O nosso fluido vital vai sendo destruído e transformado, já que todas as nossas energias não se acabam, elas se transformam. Aquele fluido vital vai sendo convertido em fluido patológico, em fluido de doenças, que vão desestruturando as nossas células. E as nossas células são mantidas basicamente pelo equilíbrio químico que elas têm entre as soluções de sódio e de potássio. Na medida em que a nossa energia bombardeia de forma negativa essas células, desequilibramos o sódio e o potássio delas.
E elas, desequilibradas no seu crescimento, no seu processamento, crescem desbragadamente. E temos aí a célula cancerígena, ou a célula cancerosa. A substância que gera o câncer, cancerígena, é a nossa irritação, é a nossa fúria, é a nossa violência, é a nossa capacidade de odiar, é a nossa capacidade de não nos perdoar e nem perdoar aos outros. E vamos adoecendo o corpo físico, graças aos processos mentais. Daí então, não nos adiantará procurar o padre, o pastor, o centro espírita, nem a medicina oficial, para nos tratar de uma doença cujas matrizes estão ainda instaladas em nosso ser, estão instaladas na alma. É por isto que, muitas vezes, sofremos uma cirurgia através da medicina oficial, da medicina formal. O médico nos retira parte de determinado órgão que está marcado por certa doença, fundamentalmente um câncer. Voltamos para casa ótimos. Fazemos o tratamento quimioterápico, radioterápico e os demais tratamentos que a medicina de hoje nos pode oferecer. Passamos um período ótimos e dali a pouco os médicos constatam que a doença voltou através das suas ramificações, que a medicina chama de metástases. Aquelas células doentes que escaparam do foco da doença e que através da corrente sanguínea se instalaram em outros lugares do nosso corpo. E ali, ao longo do tempo, elas foram se proliferando, se desenvolvendo, adoecendo aquelas outras partes do corpo. E nós nos perguntamos, mas como? É porque a medicina tirou o pedaço do tecido corporal, mas não pôde limpar a alma doente. Não existe ainda um aspirador fluídico para retirar o fluido envenenado que nos encharca a alma. Então, os médicos tiram aquele pedaço que estava lesado pela doença, mas por cima do corte nascerão outras células. O corte é sarado, mas a energia que alimenta aquelas células continuam sendo as energias envenenadas que a alma ainda não jogou fora. A criatura chega do hospital e já está enfurecida porque a empregada não deu o chá na hora certa, a comida na hora certa, porque o marido não atendeu na hora certa, porque a mulher não estava ao seu lado na hora certa, porque os filhos não vieram visitá-lo, mostrando que não está curado do problema. Ele perdeu um pedaço do organismo, mas aquelas energias que causaram o problema no organismo perdido continuam lá na sua intimidade. Se isso ocorre nos tratamentos que fazemos com a medicina formal, também ocorrerá com qualquer tipo de terapia. Chegamos no centro espírita, os médiuns nos aplicam passes, transformados em braços e mãos de Cristo, retirando a tormenta de nossas vidas. Mas retiram aquele fluido envenenado daquele momento. Mas a fonte geradora do fluido envenenado continua dentro de nós, porque nós não mudamos de caráter, nós não mudamos de temperamento, nós não modificamos a maneira de ser, e deste modo, dali a pouco nós estamos com tudo ruim outra vez. Ah, não adianta ir ao centro, eu tomo passe o ano inteiro, eu estou sempre assim. Não é que eu estou sempre assim, eu sou sempre assim. Então não há passe que resolva, porque eu preciso entrar na sintonia das estrelas, para que eu me encharque do seu brilho.
se as estrelas me iluminam, mas eu estou com uma carapaça impermeável à sua luz, elas continuam brilhando sobre mim e eu continuo opaco na minha realidade. Eu continuo apagado na minha realidade. E é por causa disso que muita gente que procura o centro espírita se queixa que passam os meses, os anos e elas não melhoraram em nada. Porque não é o tratamento do centro espírita que nos melhora, é o nosso tratamento espiritual, é a nossa automedicação evangélica, é a aplicação sobre nós mesmos daquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, que gradativamente vai modificando o nosso fluido, vai transformando nossas energias. E como a doença vem de dentro para fora, no momento em que eu ilumino meu íntimo, meu cerne, minha intimidade, a saúde também virá de dentro para fora. E gradativamente, o indivíduo que é são por dentro, ele vai jorrando saúde para fora. E o latinista, os pensadores latinos já afirmaram que mente sã é encontrada num corpo são. Mens sana, in corpore sano. Mente sã em corpo são. Enquanto a nossa mente não for sadia, não for sã, não poderemos esperar um corpo igualmente são. O nosso corpo terá doença compatível com o desequilíbrio. É daí que as pessoas que odeiam têm problema todo dia. Ai, que mundo terrível! O mundo é ótimo, porque a vizinha do lado não tem o mesmo problema que ela tem. Se o mundo fosse terrível por si mesmo, todo mundo teria o problema de coluna, todo mundo teria enxaqueca, todo mundo teria o câncer, todo mundo, mas se não é todo mundo, se alguns vivem uma vida inteira com saúde, ainda que seja saúde relativa da terra, mas vive bem, e outros vivem a vida inteira cheios de achaques, cheios de doenças, alguma coisa está acontecendo nesse processo com uns e com outros. É daí que a proposta da doutrina espírita, conforme encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, é cuidar do corpo e do espírito. O que o Centro Espírita nos ensina ao trabalhar conosco a proposta feliz da doutrina imortal do Consolador. Cuidar do corpo e do espírito. Comer o que seja importante para a nossa vida. Beber o que seja útil para a nossa vida. Exercitar-nos, trabalhar-nos, descansar dentro daquilo que é importante para a nossa vida. A lei do trabalho é lei divina, quanto à lei do repouso é lei divina. Só que se a gente repousa demais, já ficamos vizinhos da preguiça. Se a gente trabalha em excesso, já ficamos vizinhos do suicídio. A doutrina espírita, refletindo as leis de Deus, nos está chamando ao equilíbrio, ao caminho do meio. Saber que precisamos comer, que precisamos beber, que precisamos descansar, que devemos trabalhar, que temos que nos exercitar, praticar esportes, mas tudo que se torna uma patologia, uma neurose, uma enfermidade mental, certamente vai causar-nos problemas ao corpo físico. Miriam, quando tu o conheceste, tu já eras, sim senhora, eu já era paralítica. Alguém se perguntará, mas e como é que a gente tem criancinhas que nascem já defeituosas, criancinhas que nascem cegas, surdo-mudas, criancinhas que nascem sem cérebro? Por causa da lei da reencarnação. As nossas criancinhas de hoje não são senão os velhos espíritos caminhantes da evolução, que estão de volta hoje
para resgatar o que devem à vida. Como todos nós, que nascemos com surdez, com paralisias, que tivemos na primeira infância poliomielite, que nascemos descerebrados, com asma, com bronquites, com lesões cardíacas, com problemas pulmonares. Quem somos nós? Os velhos caminhantes da evolução. As nossas criancinhas são os velhos espíritos filhos de Deus, voltando à seara para dar sequência ao trabalho de sua renovação, de sua evolução, e tendo o corpo que fizeram por merecer nas encarnações anteriores. Logo, Deus é perfeito. E foi Jesus Cristo que nos disse que a cada um é dado conforme suas obras. Não tenhamos dúvidas, meus irmãos, que Deus não pode falhar com um só que seja dos seus filhos. Se ele errar 1 milímetro durante 1 milésimo de segundo, já não será o Deus perfeito que aprendemos a amar com Jesus, que estamos aprendendo a amar bem mais com as lições do Espiritismo. Deus é perfeito. Se há alguma coisa que eu não consigo compreender, eu não consigo compreender ainda, mas Deus sabe a razão pela qual uns nascem pobres, pobre de maré de si. Outros nascem lesionados, outros nascem com dificuldades mentais. As leis de Deus, onde é que se encontram? Allan Kardec perguntou aos imortais em O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos lhe responderam, na consciência. Está no nosso íntimo, para que ninguém possa dizer que não leu, que não tinha esse livro, que não sabia, que não conversou com nenhum advogado. Está em nós a lei de Deus. Quando nós erramos, alguma coisa nos diz que nós erramos. A consciência de culpa, o remorso, o desassossego. Perdemos o apetite, perdemos o sossego, não podemos dormir. Erramos. É refazer o caminho, pedir perdão, desculpar-se, corrigir o erro enquanto é tempo. Mas quando nós fazemos uma coisa boa, de acordo com as leis divinas, nós sentimos uma euforia íntima, uma alegria, uma felicidade, um êxtase. Não precisa ninguém nos aplaudir, porque nós já sabemos lá dentro que acertamos. Porque a consciência de paz, a alegria que sentimos, nos informam do nosso acerto. Miriam, quando tu o conheceste, tu já eras, sim, senhora, eu já era paralítica. E ele não te curou, Miriam? Não, senhora. Também isso acontece conosco. Chegamos ao centro espírita, depois de ter passado pelo médico, pelo curandeiro, pelo psicólogo, pelo padre, pelo pastor. A última saída é o centro espírita, que o povo diz que é coisa do demônio, mas na última hora é para lá que o povo corre. Chegamos ao centro espírita e queremos um milagre. Milagre que não exigimos do médico, milagre que não exigimos do padre, nem do pastor, nem do pai de santo. Agora nós queremos do Espiritismo um milagre. Se eu ficar bom, eu me torno espírita, como se fosse o Espiritismo que precisasse da gente, como se fosse o remédio que precisasse do doente. Mas nós somos tão presunçosos
que fazemos esse tipo de promessa sendo nós os necessitados. Se eu ficar bom, aí eu agrado a Deus. Aí Deus nos mostra que a gente vai ter que trabalhar e não vai ficar bom coisa nenhuma. Porque nós nos tornamos espíritas e o que vamos resolvendo é a nossa obsessão. E isso nós vamos resolvendo. Vamos ficando pessoas mais lúcidas, menos temperamentais, mais cordiais, um pouco mais tolerantes, um pouco mais compreensivas. Vamos ficando. Tudo aquilo que é do mundo espiritual, que os espíritos podem nos aliviar, eles nos vão aliviando, mas continuamos com a mesma paralisia. Só que antes eu me revoltava, me deprimia. Agora eu entendo que há uma razão de ser para que eu tenha a paralisia. Eu continuo tendo as minhas enxaquecas, mas antes eu me revoltava, eu não queria ver ninguém. Agora eu estou com enxaqueca e vou para o trabalho, e vou para o centro e atendo todo mundo. Tomo meus remédios, meus ormigrenzinhos. E continuo servindo no bem. Porque agora eu sei que Deus não erra. E se eu carrego a minha enxaqueca, há uma razão que eu começo a desconfiar qual seja, pelo que eu sou hoje, pelo que brota hoje em minha intimidade, eu imagino que eu não era no passado. O que é que não brotava em mim, num passado em que eu era mais feroz? Eu vou trabalhar no bem, mas meus problemas familiares continuam os mesmos. O marido continua bebendo, a mulher continua ciumenta e tresloucada, mas a nossa visão para atender a esse e aquela já é outra visão. Já consigo exercitar a tolerância e ajudar essa companheira atormentada e ajudar esse companheiro atormentado. Vejamos, os problemas são os mesmos. Modifica-se a nossa maneira de encará-los. Antes, nós queríamos nos suicidar. Se continuasse a minha vida, eu dou um jeito nela. Depois que conhecemos Cristo, através das lições espíritas, já começamos a dar um jeito na nossa vida. Modificá-la. Entendemos as pessoas atrapalhadas à nossa volta. Porque começamos a cogitar das nossas próprias atrapalhações. Passamos a perdoar as pessoas que erram contra nós, porque aprendemos a perdoar os nossos próprios erros. Quantas são as pessoas que dizem, eu não podia errar, eu não podia errar. Por que não podia? Se nós estamos no mundo de provas e expiações. Era o orgulho. Não é que eu não podia errar, é que os outros não podiam saber que eu errei. O meu desespero não é porque eu cometi um erro, é porque todo mundo ficou sabendo que eu não sou perfeito. É porque todo mundo percebeu que eu cometi o erro. É porque as pessoas ficaram sabendo do meu erro. Então isso não é virtude, é orgulho. O meu orgulho não gostou nada da minha máscara ter caído e as pessoas terem me visto como realmente eu sou. Daí tantos se matam. Não é porque erraram. É porque a imagem que passavam e que queriam manter se desmoronou. A doutrina espírita nos vai ensinando diferente. Neste mundo, todos nós cometemos equívocos. Todos nós erramos. Mas a grande magia da questão é não continuar a errar na mesma coisa. É não se acomodar ao erro justificando. Houve uma época, quando eu era muito jovem, que eu passei a viver uma tormenta quase esquizofrênica. Porque eu já era espírita, eu já pregava a doutrina espírita no âmbito do meu estado, no redor do meu estado, e achava que eu já tinha que ter virtudes que eu ainda não tinha. E comecei a me deprimir, a ficar triste. Amanhecia e me encontrava chorando. Já acordava chorando.
Claro que não era uma coisa normal. Numa dessas manhãs, eu contava 19 anos, adolescente. Assentei-me na beira da cama e chorava copiosamente antes de abrir a porta do meu quarto. E um amigo espiritual se aproximou de mim. Muito jovem, muito querido, muito atencioso. Passou a mão sobre minha cabeça e me perguntou: Raul, por que você está assim? E mentalmente eu projetei para ele por que eu estava assim. E ele disse: não tem razão. Porque se você cair, é um sinal importante. É sinal que você estava de pé. Só cai quem está de pé. Cabe a você se levantar e ter mais cuidado para não cair na mesma coisa. Para que suas quedas continuadas não formem moça, onde seu corpo se acostume. Se você tropeçar, é um sinal importante. É um sinal de que você estava caminhando. Porque quem está parado não tropeça. E se você estava caminhando, bastará prestar mais atenção no caminho para não tropeçar nos mesmos obstáculos. Mas, na terra, meu amigo, todas as criaturas são passíveis de cometer erros. Todas são passíveis de se equivocar. Reaja positivamente, para que as sombras articuladas não se aproveitem do seu complexo de culpa e piorem a sua situação. Eu vou lhe dizer uma frase, Raul, para que você possa escrevê-la e colocá-la no lugar onde possa ler todas as manhãs, antes de sair de casa. Eu apanhei papel, a caneta, e o Espírito me disse a seguinte frase: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus eu já sou o que sou. Eu anotei, achei linda a frase, própria para o meu estado à época, e colei-a no meu guarda-roupas, porque todas as manhãs, quando eu ia me vestir, eu lia a frase presa logo acima do espelho. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus eu já sou o que sou. Não é uma proposta de acomodação de Paulo de Tarso. É uma proposta de esperança. Eu já fui pior, já sou o que sou, e é óbvio que eu posso melhorar ainda mais para ser o que eu preciso ser, o que Deus espera que eu seja. Nenhum de nós se desespere quando cometer erros. Vamos trabalhar para não cometê-los. Mas no dia em que cairmos, cabe nos levantar, bater o pó e prestar mais atenção no caminho. Quando tropeçarmos, a mesma coisa. Mas nada de colocar na cabeça que nós somos infalíveis. Quantas são as pessoas que me dizem assim: ah, meu irmão Raul, eu sou espírita. Espírita não tem raiva, não. Como não tem? Quando nós ligamos a televisão e que vemos o indivíduo usurpando os cofres públicos e sendo aplaudido pelos seus companheiros, qual é o sentimento que nos vem imediatamente? De raiva. Mas depois nós nos corrigimos. Aí está a virtude. Não ficar estacionado na raiva. Compreendemos e mudamos a posição vibratória. Quando vemos na televisão que um pai estuprou a filha, manteve-a como sua amante ao longo dos anos, com o aval, o silêncio covarde de sua mulher, qual é o primeiro sentimento que nos vem? De raiva. Mas depois entendemos que são doentes. E se esses espíritos estão juntos, deve haver uma causa que nos escapa, mas que Deus sabe, mudamos a nossa vibração. Se nós pusermos na cabeça orgulhosamente que espírita não sente raiva, todos os ensinamentos espíritas contra a raiva, nós não assimilamos.
porque não é para nós. A gente não tem raiva. E continuamos raivosos, porque o remédio fica fechado, sem que tenhamos coragem de ingeri-lo. Outros dizem assim: ai, Raul, espírita, eu sou espírita. Espírita não tem inveja, não. Mas como? Nós vemos tanto espírito invejoso, que por causa de sua inveja ele calunia o companheiro, ele puxa os tapetes do companheiro, ele faz candonga do companheiro, por causa do despeito. Claro que tem. Se a gente puser na cabeça que já não sente inveja, todos os ensinamentos espíritas contra a inveja a gente deixa passar, porque não é com a gente. E continuaremos invejosos, porque não nos medicamos, porque não era para nós. É óbvio que nós estamos no espiritismo para mudar, para melhorar, sem dúvida, mas carregamos as nossas mazelas. Algumas pessoas que eu encontro e digo: você não foi mais ao centro espírita? Você deixou o movimento espírita? E essas pessoas me dizem assim: não, Raul, sabe por quê? Eu sou muito imperfeito. Quando eu melhorar, eu volto. Digo: então não precisa mais. Se o objetivo do espiritismo é nos melhorar, e se você conseguiu melhorar fora dele, se voltar para ele, vai andar para trás. Outros me dizem assim: eu estou tentando ser espírita. Não, gente. Nós somos espíritas. Nós estamos tentando ser espíritas melhores. Allan Kardec definiu no Evangelho segundo o Espiritismo que se reconhece o verdadeiro espírita não é por sua santidade, não é por sua carinha de Santa Isildinha. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua renovação moral, pelos esforços que faz para dominar as suas inclinações negativas. Vejamos, o verdadeiro espírita é o indivíduo que luta contra as suas imperfeições morais. É aquele que está fazendo esforços para dominar seu lado negativo. É lógico que ele tem seu lado negativo, por isso que faz esforços para dominá-lo. É claro que tem imperfeições, é por isso que está lutando para superá-las. Então nós todos somos espíritas, sim. Não somos ainda espíritas perfeitos, mas somos espíritas verdadeiros. Se estivermos lutando contra as nossas imperfeições morais e realizando esforços para dominar as nossas más tendências. Vejamos que a doutrina espírita não espera que sejamos santos, mas criaturas de bem, realizando aquilo que nos cabe nessa hora difícil da humanidade. Como é bom ser espíritas, ter essa lucidez, não ter medo do Satanás, porque se Satanás existisse, teria que ser filho de Deus, nosso irmão. E como Cristo manda que nos amemos uns aos outros, nós teríamos que amá-lo a tal ponto para convertê-lo a Cristo, para convertê-lo ao amor. Não temos que ter medo de Deus, porque Cristo nos propôs amar a Deus. Desde Moisés, amar a Deus acima de tudo. Então, como é que nós podemos amar a um ser ao qual temamos? Nós temos que amar a Deus e não ter medo de Deus. Um filho que tenha medo do seu pai nunca se aproxima dele. Não quer diálogo com ele, quer distância dele. Quanta coisa errada nós vamos aprendendo, mas o Espiritismo veio trazer a claridade. Amar a Deus e não ter medo de Deus. Porque Ele conhece todas as nossas intimidades, as reentrâncias do nosso ser, e está sempre preparando algo melhor para nos dar, melhor do que aquilo que estamos pedindo todo dia. Senhor, me dê saúde. As pessoas me dizem assim: meu irmão Raul, eu peço a Deus saúde todo dia, mas todo dia está com tabaquinho, contaminando os pulmões, o estômago, os intestinos, a traqueia. Então o que a gente pede a Deus de um lado, joga fora do outro. Lógico que não sabe o que está pedindo. Eu peço a Deus que me dê equilíbrio, mas bebe alcoólico todo dia.
E briga com a mulher todo dia, briga com o marido todo dia, briga com os filhos todo dia, briga com os pais e com os irmãos todos os dias. Mas eu estou pedindo a Deus que me dê paz, como se paz fosse uma doação e não fosse uma conquista. Veja como nós entendemos as coisas atrapalhadamente. Eu pedi a Deus que me dê sossego. Mas Deus não dá sossego. Deus nos dá o mundo, onde nós plantaremos sossego ou infernia. Já pedi a Deus que me dê paz. Mas paz não é uma dádiva. Por isso Cristo nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. A paz do mundo é aposentadoria. A paz do mundo é fim de semana. Mas a paz do Cristo é consciência de paz, é trabalho no bem, é esforço para dominar as más inclinações. Daí, nos lembrarmos de Miriam e de Lavínia. Ele não me deu as pernas, mas me deu coisa muito melhor. O dom de ser útil, a capacidade de servir, de fazer o melhor para os outros e sentir-me assim feliz. Quantos de nós que chegou ao centro espírita querendo acabar com a vida nossa ou com a dos outros, e hoje conseguimos fazer as pazes com as pessoas atrapalhadas como nós, com as pessoas que não nos queriam bem, como nós também não lhes queríamos bem. Conseguimos sossegar o nosso íntimo e na hora da aflição, orar. Abrir a página luminosa, pedir as bênçãos do alto e continuar a marcha para a luz que nos aguarda. Agora, quando a nossa doutrina espírita marcha para comemorar 150 anos, irradiando claridade sobre a humanidade através de um livro dos Espíritos, cabe-nos a nós espíritas levar na alma essa felicidade de saber essas coisas que tanta gente ignora. Quanta gente que fuma, que bebe, que usa droga, que se prostitui, porque desconhece as leis da reencarnação. Porque não sabem que aquilo que a gente planta hoje, daqui a pouco estará voltando para colher pelos mesmos caminhos da semeadura. Não sabe que aquelas pessoas que nós antagonizamos hoje, que nós menosprezamos hoje, que envolvemos hoje em preconceitos, voltaremos com elas, possivelmente dependentes delas, para receber delas aquilo que elas sejam capazes de nos dar. E se não cultivamos coisas boas no seu coração, inconscientemente elas descarregarão esse sentimento sobre nós. Mães, pais, que largam seus filhos nos matagais enrolados em plásticos. Pais, mães, que agridem seus filhos com pancadas até matá-los. Eles não sabem por que fazem isto. Mas brota de sua alma a energia negativa que um dia esses mesmos filhos plantaram em suas almas. E agora no contato detona-se o processo. Os amantes de ontem, que prostituíram a relação de amor, voltam hoje pais e filhos. E esses amantes, sem saber o que é que os atrai, se sentem tocados um pelo outro. E o mais velho e mais experiente usufrui do outro sexualmente, impulsionado por um instinto que não sabe de onde vem. Olhamos à primeira vista e dizemos: é uma besta, é uma fera humana. Não, é um espírito reencarnado, no contato com alguém que lhe explorou a sensibilidade, que ativou a sua excitação psicológica e que agora volta. Tanto que esses pais, que essas mães se viciam aos meninos, às meninas, não importa, é a tensão da libido desequilibrada. Como maridos agridem esposas, como esposas agridem maridos. O passado inconsciente
que jorra, porque a cada um é dado conforme suas obras. Não seríamos ingênuos, infantis, de aplaudir essas coisas em nome da lei da reencarnação. Essas coisas devem ser resolvidas, corrigidas, sempre que possível impedidas, mas temos a compreensão para o exercício da indulgência, porque sabemos de onde vêm essas tendências infelizes que o verdadeiro espírito está lutando para domar as suas más inclinações. É por isto que nós somos felizes por ser espíritas. Nós sabemos de onde vem a luz e a sombra, o amor e o ódio, e sabemos que a plantação de um e de outro gerará para nós muito amor ou muita dor, muita luz ou muita escuridão. E agradecidos a Deus por sermos espíritas, é que estamos aqui nesta hora reunidos, mãos dadas simbolicamente, ajoelhados diante do altar da vida, agradecendo a Jesus Cristo pela honra sem tamanho que Ele nos confere, permitindo-nos beber nessa fonte do Espiritismo, esse elixir de paz de que necessitamos. Ó Miriam, o Senhor não me deu as pernas, mas deu-me algo muito melhor, Senhora. Deu-me o dom de ser útil, o dom de servir. Entendes, Lavínia? Embora não compartilhe a tua fé, eu te saúdo, Miriam. Salve cada qual de nós. Dentro de sua alma, analisando o que o trouxe ao Espiritismo, o que o mantém no Espiritismo, agradeceremos a Deus pela honra imensa de nos encontrarmos com Jesus de Nazaré, por essas estradas do Consolador, e emocionados, apaixonados pelo nosso ideal, seremos capazes de dizer: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso e bom, de todos os seres aflitos, que gemem, que se debatem, que se estertoram neste mundo de dores e de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, nome que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, que exprime amor. Venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, nessa estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus, seja nas estruturas da terra, onde ainda encontramos tanta dor, tanta mágoa, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho. Permite que ele seja amassado com o trigo do amor, nas mãos, no carinho dos nossos benfeitores espirituais. Auxilia-nos também, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se acham distantes do bem. Sob a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distanciado da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos, de passados tenebrosos de iniquidade e de dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da revelação imortalista,
a igreja da verdade, a igreja da fraternidade, possa realizar dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, para que dentro dele então se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e santo amor, hoje e para sempre, Senhor. Muito obrigado, Pai de nossas vidas. Obrigado, Mestre amado de todos nós. Obrigado, Allan Kardec, pela codificação do Espiritismo. Muito obrigado, meus irmãos.